Oi. Na nossa aula de hoje, eu me encontro na difícil tarefa de desenvolver a questão opinião pública, teoria de opinião pública, que é a disciplina, na compreensão da utilização disto em função do profissional de comunicação, principalmente o profissional da publicidade e propaganda, né? Porque é uma disciplina altamente teórica, de fundo sociológico, né? que desenvolve esses estudos sobre o comportamento das pessoas frente a uma sociedade, coisas que nós já vimos anteriormente, por exemplo, sobre como se manifestam as opiniões públicas referente à massa, à multidão e público em si, na verdade. Até então aí me parece que a gente consegue compreender essas questões no sentido social, mas agora eu tenho o compromisso de traduzir isto para a questão de aproveitamento no sentido profissional do publicitário. Como fazer isso? Eu já falei que eu traço um paralelo muito bem estabelecido na questão da relação entre teoria de opinião pública versus marketing. E marketing é o nosso negócio, o negócio dos publicitários. A publicidade, ela não é uma manifestação artística por natureza, ela sempre tem um objetivo original de traduzir a necessidade mercadológica de um cliente ou de uma instituição no sentido de fazer com que isso gere uma comunicação, seja ela comercial, né, através da publicidade, ou seja ela institucional através da propaganda. Então tá, vamos chegar à seguinte questão. Eu evoco aqui então Philip Kotler e Gary Armstrong na sua obra chamada Princípios de Marketing. Tem uma questão muito fortemente estabelecida como conteúdo, que é o comportamento do consumidor. Né? O comportamento do consumidor nada mais do que um estudo que se refere às influências que públicos específicos sofrem no sentido de consumir produtos ou serviços. Né? Então isso tem uma interferência muito grande. Bem, eu posso começar assim uma leitura sobre um tema da literatura, das teorias da opinião pública, que fala que, assim, por exemplo, que muitos são os fatores que interferem na formação da opinião pública. E é verdade, né? Dentre eles, destacamos os fatores sociais e psicológicos. Olha só, eu vou traduzir começar assim, muitos são os fatores que interferem na formação da opinião pública. Então, muitos são os fatores que interferem na formação da decisão do consumo de produtos ou serviços. Né? Dentre eles, destacamos, no caso, os fatores sociais e psicológicos. Ora, na relação do Philip Kotler, é a mesma coisa. Os fatores são sociais, pessoais, culturais, subculturais, psicológico, né? E como fala ali, fatores psicológicos e sociais, né? que muito bem influenciam, né, nessa questão da formação pública, como explica muito bem na literatura da teoria da opinião pública a Sarah Viar, né, ao se referir sobre a opinião pública. E, então, assim, aí eu falo que já para Philip Kotler e Gary Armstrong, em Princípios de Marketing, vê as questões comportamentais, sociais, psicológicas, de forma voltada para mercados e consumidores e comportamento de compra do consumidor. Ora, vejam só,
e essa questão, ela é muito bem se percebe na relação entre as questões culturais, né, que as pessoas se comportam da mesma forma com que elas se comportam na sociedade, são influenciadas em relação a mudanças comportamentais. Por exemplo, algumas fortemente elas começaram lá pela década de 70, como a questão do Dr. Cooper, que ele, tanto é que o termo Cooper virou um termo para se referir a exercícios físicos, né? Aquela corrida diária, matinal. A partir desse momento, o marketing fortemente se apoiou nessa questão de que estudar as mudanças comportamentais, as influências, porque a partir da década de 70, muitos produtos novos foram lançados, né? Da década de 70, através do Dr. Cooper, surgiu um grande valor social para a busca da saúde do corpo físico, não só saudável, como bem shapeado, bem formado, né? Que até hoje permanece isso. Na década de 70 começou a haver uma forte influência nos produtos relacionados ao esporte, como calçado, roupas, né? Como também foi para a culinária, no sentido de que alimentação saudável, produtos naturais, e assim foi evoluindo. Surgiram as academias que naquele período diziam isso é modismo. Não, hoje elas estão aí e estão fortemente consolidadas até hoje, né? E segmentadas. Existe academia só para mulheres, né? Também, mas existe academia para a terceira idade, que é um outro fator que se desenvolve de característica diferenciada dos grupos jovens e por diante. E todo esse contexto, ele é consumido no mercado em função de influências e mudanças comportamentais. Ora, geração de opinião pública diferenciadas, né? Inclusive, a moda, ela passou a ser aceita uma moda casual, no dia a dia, na sociedade, as pessoas se vestem com mais leveza, né? Sem usar aqueles ternos, gravatas, etc. e tal, que era praticamente uma obrigação formalizada dentro de uma sociedade anterior a essa nova sociedade, né? Então, e aí vem essas questões de mudanças, sim, e o publicitário tem que entender que tem que estar permanentemente ligado nessas mudanças comportamentais através das mudanças culturais. E até o mobiliário das casas mudaram, enfim, isso é um estudo que deveria ser avaliado à parte, que vocês devem fazer, porque é muito extenso, que não caberia nesse momento a gente estar argumentando sobre essa complexidade toda, mas as características que são influenciadas na questão social são as características culturais, as sociais, as pessoais e as psicológicas, né? E a gente vai ver isso, esse conteúdo em algumas modalidades. Hoje é a primeira que a gente está introduzindo sobre isso, para compreender que essas mudanças comportamentais, elas muitas vezes vêm de opiniões já formadas, né, e atinge grupos diferenciados, e esse é um estudo muito básico do publicitário para compreender o seu público-alvo, né, no sentido de fazer um estudo prévio antes de começar assim, vou fazer uma campanha, e a campanha vai ter um nome tal,
e porque eu acho que isso é bonito, esse conceitual aqui, essa cor, isso, movimento, não é assim que se faz publicidade mais, e principalmente hoje em dia. Precisa haver todo um estudo anterior, e geralmente quando eu estou fazendo esses estudos, começa a dar alguns starts em mim, alguns insights, no sentido de que, às vezes, algum nome muito, uma gíria muito pré-estabelecida dentro de um grupo social, pode ser que dali saia a criação, o approach principal para eu criar uma campanha de publicidade, na verdade. Então, assim, nas questões culturais, toda a cultura, ela abrange agrega para si subculturas. Bom, vejam só, eu estou falando de subcultura aqui não no sentido pejorativo. Subculturas são pequenas culturas que habitam uma cultura maior. Por exemplo, o brasileiro, né? Tem uma cultura específica, geralmente gosta de futebol, de café, de samba, etc. e tal, né? Mas existe subcultura gaúcha, a subcultura nordestina, estão entendendo? Assim como nos Estados Unidos, né? O grupo hispânico, o afrodescendente, o asiático, são subculturas que estão muito bem estabelecidas lá e levam consigo, sim, seus valores, né, culturais, sociais, etc., dados já lá de antepassados. Então, essa questão aí, para vocês terem uma ideia, a cultura afrodescendente norte-americana, se fosse isolada, hoje em dia ela seria a 13ª população mais rica do mundo. Né? Então, nós temos que dar importância para essas questões subculturais. Ok? Então, vamos ficar pré-estabelecido por aqui, nessa modalidade, que a questão cultural ela é uma das principais fontes a ser estudada, uma das principais fontes que é influenciada por questões exteriores, no sentido de opinião publicada, para se tornar uma opinião pública, que vai mudar essa mudança comportamental na questão estrutural cultura. E percebemos que na questão cultura nós temos subculturas, tá bem? Vocês vão entender melhor isso na apostila que aborda sobre esse assunto. Então, na próxima aula, na próxima videoaula, nós estaremos trabalhando com as outras características, que seriam sociais, e as pessoais e as psicológicas, que vão cada vez mais influenciando grupos sociais específicos que são públicos, né? Que eu vou trabalhar com publicidade, e como já falei anteriormente, no sentido de que são estudos que eu tenho que fazer para desenvolver uma publicidade comercial bem adequada. Agora, se o briefing e o meu cliente ele é de origem governamental, por exemplo, seja governo federal, estadual, municipal ou secretarias, eu vou estar trabalhando com multidão, né, que é outra característica de público, e outra característica de comunicação, que seria a comunicação baseada na sociologia, na psicologia, na antropologia, né, que é a propaganda. Pessoal, vamos guardando essas informações agora para ir incrementando com outras posteriores que vem por aí, para a gente fechar esse bloco, essa questão toda referente àquilo que eu digo que é o seguinte: vamos tirar a opinião pública da teoria e vamos colocá-la na prática para nos desenvolvermos como profissional altamente eficaz para os nossos clientes. Beleza, gente?